Olá, seja muito bem-vinda, que você possa ficar até o fim desse vídeo para que você possa ouvir essa história incrível que foi enviada, para esse canal, para o canal Mulher Extraordinária. E se você está aqui, você é uma mulher extraordinária, então eu já te convido para que você possa compartilhar esse vídeo, para que você possa deixar o seu like e também te convidar, a convidar mais uma mulher extraordinária para estar ouvindo essa história conosco. Talvez essa pessoa a qual você vai convidar precisa ouvir essa história, precisa de uma libertação, precisa entender que ela é uma mulher incrível e que ela não pode viver presa em uma situação, Situação que dói tanto, a situação que tem levado mulheres à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico, situação a qual tem levado mulheres a sofrer um feminicídio. Então nós estamos aqui porque nós somos guerreiras e valentes e nós estamos aqui para ajudar outras mulheres. Então ajude também mais uma mulher e compartilhe esse vídeo, tá bom? E também vou te convidar para que, se você puder, seja membro desse canal. E se não puder, tá tudo certo. Mas desde que você venha comigo até o final desse vídeo, vamos lá? Hoje nós vamos ouvir mais um caso que não te contam. E a história de hoje nós vamos relatar a história da Marcela. Lembrando que esse é um nome fictício, até porque tem mulheres que não se sentem muito bem em contar a sua própria história. Porém, nós vamos chamar essa mulher de Marcela. Me chamo Marcela, sou cristã. Não cresci em um lar cristão. E também não havia amor na minha casa. Era carente e sofri muito com a falta de amor. Meu pai bebia muito e minha mãe, sempre foi batalhadora. Criou meu irmão e eu com muita dificuldade. O tempo se passou e com 20 anos eu engravidei do meu namorado. Ele não queria o filho. Na época pediu até para eu tirar. Fiquei tão triste, me senti tão mal, porque eu jurava que ele me amava, porque eu o amava muito. Mas quando eu relatei para minha mãe que eu estava grávida e que meu namorado queria que eu tirasse, na mesma hora a minha mãe me apoiou e simplesmente pediu para eu sair da vida dele. O meu filho é uma bênção, sinceramente, um presente que Deus me enviou. O pai dele simplesmente desapareceu e tudo bem, até porque eu sabia que isso ia acontecer. Aliás, ele já havia dito para eu tirar, Enfim, com 24 anos me converti, mas a minha vida amorosa era um problema, era um grande problema. Eu era muito carente e ninguém me ensinou como eu deveria orar antes por um companheiro. Aos 30 anos, senti necessidade de me casar. Queria uma família, orei por isso. E o que aconteceu? Apareceu uma pessoa. E logo o primeiro que apareceu parecia ser muito o fruto da minha oração. Eu acreditei que ele era um homem de Deus. Em 6 meses estava casada com ele. Muito rápido, Pois é. Com uma certa pressão da parte dele. Ele me pressionava muito para casar. Eu acreditava, eu estava convicta naquele momento que ele me amava, porque eu estava gostando muito dele. E eu achava de verdade que ele era um homem para mim, um homem que Deus tinha preparado para mim. Porém, por essa pressão, fomos lá e casamos. Ele tinha até uma pressa estranha, mas como eu disse, para mim na época era porque ele me amava e não queria ficar sem mim. Com 2 meses de casada, descobri que ele era viciado em crack. Que triste, Quando você descobre algo, do seu marido e você já está ali casada com ele. Imagina a tristeza da Marcela. Ele passava dias na rua. Claro, ele conseguiu se manter limpo por uns meses. Até porque nós namoramos, noivamos e casamos. Foi tudo em 6 meses, muito rápido. Mas eu nunca nem havia imaginado, nem chegado perto de pessoas que já havia tido contato com crack. Eu não fazia ideia no mundo que eu estava entrando, no mundo que eu estava vivendo. Por isso, hoje eu entendo o porquê daquela pressa dele. A pressa dele, acredito que era para eu não ver quem ele era de verdade. Então, por isso que ele me apressava a casar. Em 2020,
internei ele por 2 vezes. Passou um tempo, ele saiu da clínica de reabilitação, porém ele voltou a estaca 0. E novamente eu fui lá e internei ele novamente, porque eu queria uma família, eu estava lutando por isso. Só chegou um momento na minha vida que eu vi que eu estava lutando sozinha. E quando lutamos sozinha, a força se acaba, o cansaço vem e isso nos destrói. Eu procurava ele na rua por várias vezes, isso depois da 2ª internação, tá? Eu procurava ele na rua por várias vezes, foi terrível, muita briga, muitas brigas, humilhações e eu fiquei doente. Eu adoeci. E em outubro de 2020, eu me separei. E em 2024, agora, o ano passado, entrei com o divórcio. Porém, entre 2020 a 2022, quando ela adoeceu, ela entrou numa profunda tristeza, ou seja, numa depressão. E pessoas iam orar por ela na casa dela, iam tentar fazer com que ela se levantasse. Ela estava ali, doente. Porque todos os planos, todos os sonhos dela naquele momento, na cabeça dela, haviam sido frustrados. Porém ainda existia pessoas, mulheres também, que iam na casa dela e diziam o que para ela? Vamos orar. E orava por aquele casamento. Só que não conseguiam ver que ela estava sofrendo, que na verdade ela precisava de ajuda e ela precisava de libertação. As pessoas olhavam para ela e levantavam ela para orar, para que Deus fortalecesse ela, para que ela continuasse lutando pelo casamento, mas um casamento a qual o esposo já nem voltava para casa, a qual o próprio esposo dela estava afundado no crack e ela nem sabia onde ele estava. Já fazia tempo que eles não se viam, aliás, depois da 2ª internação, ele simplesmente desapareceu, ele foi para a rua, ele não quis mais saber. E ela continuou lutando. Ela lutou dia e noite e muitas madrugadas. Ela buscava em oração, ela jejuava. Só que chegou um tempo que ela adoeceu. Ela adoeceu por conta das escolhas dela. Ela adoeceu porque a voz da culpa começa a dizer todos os dias no ouvido dela: você escolheu essa pessoa para casar. Porque primeiro é assim, o maligno, ele cega a pessoa ao acreditar que aquilo é de Deus. E depois que a pessoa se agarra naquilo, ele te acusa, ele te culpa, porque você aceitou aquilo. É mais ou menos assim que funciona, né? É dessa forma que o inimigo trabalha. E ela adoeceu, coitada. Porém, em 2022, ela sentiu uma força. Ela sentiu uma força tão grande que ela falou que ela foi e se separou, sabe? E em 2024 ela deu entrada no divórcio. E aqui ela diz assim: nem sei aonde ele está. De todo aquele tempo até a entrada do divórcio, ela nunca mais ouviu falar dele. Nem sei onde ele está. Se Deus tem um plano de salvação para ele, não sei. Só sei que a minha parte eu fiz. Eu orei, jejuei, fiquei até doente. Pensei tanto nele e no meu casamento que não cuidei nem de mim e nem sequer eu via que o meu filho também precisava de mim. Ela simplesmente também deixou o filho de lado. Porque ela não estava... A preocupação dela era porque ela queria família. Ela queria família, ela queria aquele casamento. Ela queria, ela buscava por isso. E o filho dela, coitado, estava de lado, né? Hoje, ela aconselha algumas mulheres, né? Hoje ainda, ela mesmo dentro da igreja, ela vê algumas situações a qual ela pode chegar e conversar com alguma mulher. Ela não expõe a vida dela, mas ela fala assim que é muito triste ver mulheres sofrendo e vivendo uma prisão dentro da igreja, né? E ela poderia ser mais uma. E graças a Deus, louvado seja Deus, que ela não acabou em mais um caso de feminicídio, porque a situação a qual ela estava vivendo é por esse caminho que ela estava indo, né? E hoje ela diz assim: hoje o meu conselho é vigie, ore e observem muito. Eu me deixei levar pela minha carência, mas graças a Deus saio desse relacionamento podendo contar a minha própria história. Poderia ter sido diferente, mas Deus é fiel. Oro para que Deus o liberte, mas preciso me manter segura, e isso longe dele. Então, graças a Deus
que a Marcela, ela conseguiu sair desse relacionamento, como ela mesma relata, e ela pode contar a própria história dela. Então, se você conhece mais alguma Marcela por aí, envie esse vídeo. Envie esse vídeo para que mulheres não venham sofrer, tá bom? E também tem pessoas que dizem assim, mas Deus não se agrada, né, ao divórcio. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você sendo uma mulher extraordinária, deixa eu contar uma coisa para você. Jesus, eu sempre falo isso, porque eu vejo que tem mulheres que sempre vão questionar, mas Deus não é a favor do divórcio. Mas veja bem, você acha que Deus é a favor do seu sofrimento? Você acha que Deus é a favor da situação a qual você está vivendo? Se você está vivendo presa no casamento, sendo traída, sendo agredida, sendo passada para trás, sendo humilhada, você acha que Deus quer isso para você? Todos nós sabemos que o que vai para a eternidade com Cristo Jesus é a nossa alma. Como está a sua alma? Imagina como que vai estar a alma de uma mulher que está sendo humilhada, está sendo passada para trás, sabe? Como que está a alma dessa mulher? Ela está se sentindo mal, ela está ferida, a alma está ferida, está triste, está pedindo socorro. Enquanto essa mulher não conseguir olhar para ela e se perdoar de ter aceitado tudo isso, não tem como, sabe? Não tem como essa alma ir para a eternidade com Cristo Jesus. Jesus diz para os homens, diz para nós mulheres, que nós venhamos ser submissas aos homens, mas também diz para os homens cuidar das suas esposas, assim como Cristo cuida da igreja, assim como Cristo ama a igreja. Submissão não é o homem falar e a mulher ficar quieta, não. É um andar do lado do outro, um poder ajudar o outro. Eu sou ajudadora do meu esposo, né? Ele é o provedor do lar, mas eu sou ajudadora, eu estou com ele, né? Eu caminho do lado dele, eu estou junto com ele. É você entender que você vai fazer tudo pelo seu esposo, mas seu esposo também tem que fazer tudo por você. E se não for assim, já está vivendo um jugo desigual. Então não é legal, não vai ser bom para você e muito menos para tua família. E se você tiver filho, pior ainda, porque como que seu filho vai tratar uma mulher, né? Graças a Deus, na minha casa, os meus filhos sabem como é tratar uma mulher, porque o meu esposo, com a glória de Deus, ele me trata muito bem. Mas antes de eu viver esse casamento abençoado e preparado por Deus, porque existia um propósito, eu também sofri. E por isso sofrer, por ter sofrido muito, é que hoje eu trago sobre esses casos. Porque eu não aceito, eu não quero ver nenhuma mulher sofrendo na vida sentimental. Porque nós somos livres, nós somos libertas, em nome de Jesus. Deus, Ele quer que você faça o melhor na obra dele. E para você fazer o melhor, para você se entregar, para você falar da grandeza do Senhor, você tem que estar bem. E para você estar bem, a sua alma tem que estar limpa. Não dá para fazer uma coisa de aparência. Não podemos viver de aparência. Nós estamos aqui porque tudo isso que está aqui vai se acabar, né? Então, o que vai para a eternidade é somente a nossa alma. Então, que a sua alma esteja limpa na presença do Senhor. Amém? Então compartilha essa live com mais uma mulher que vai ser bênção de Deus. Não saia do vídeo, não saia ainda, porque eu quero que você possa também ver o trabalho em Amatanda, que é bênção de Deus. Corre, né? E compartilha esse vídeo. Peça para mais uma pessoa ajudar essa obra social, porque é bênção de Deus, viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fica com o vídeo. Até hoje à noite. Hoje à noite eu volto com a live com o clamor da madrugada, né? Às 23h45 eu conto com a tua participação. Deus abençoe.